do livro Mantras de Vida, de Loester, psicografado por João Nunes Maia. Despertemo-nos, filhos de Deus que somos todos, para a grande herança da felicidade, pois esse é o maior interesse de Deus para conosco. Livro dos Espíritos, questão 540. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio, ou por efeito de instintivo ou irrefletido impulso. Uns sim, outros não. Estabeleçamos uma comparação. Considere essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos, de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente executam, mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. No livro O Céu e o Inferno, continuamos no capítulo sobre a proibição de evocar os mortos. A gente estava falando sobre Moisés. E a gente tinha observado que nem toda a lei de Moisés serve para os tempos atuais. E tinha terminado assim: de certo, se Moisés voltasse hoje para dar um código a uma nação civilizada da Europa, não lhe daria o dos hebreus. Então, continuamos. A isso objeta-se que todas as leis de Moisés são editadas em nome de Deus, assim como a do Sinai. Se todas são julgadas de fonte divina, por que os mandamentos se limitam ao decálogo? É, portanto, porque se diferenciaram. Se todas emanam de Deus, todas são igualmente obrigatórias, porque não são todas observadas. Porque, além disso, não se conservou a circuncisão que Jesus sofreu e não aboliu. Esquece-se que todos os legisladores antigos, para dar mais autoridade às suas leis, disseram que elas provinham de uma divindade. Moisés tinha mais do que qualquer outro necessidade desse apoio por causa do caráter do seu povo. Se apesar disso teve tanta dificuldade para se fazer obedecer, teria sido bem pior se as tivesse promulgado em seu próprio nome. Não veio Jesus modificar a lei mosaica e não é sua lei o código dos cristãos? Não disse ele: aprendestes que foi dito aos antigos tal e qual coisa, e eu vos digo tal ou outra coisa? Mas tocou ele na lei do Sinai? De modo nenhum. Ele a sanciona
e toda a sua doutrina moral não é senão o desenvolvimento daquela. Ora, ele não fala em nenhum lugar da proibição de evocar os mortos. Era, porém, uma questão bastante grave para que ele a tivesse omitido em suas instruções, enquanto tratou de outras mais secundárias. Em resumo, trata-se de saber se a Igreja põe a lei mosaica acima da lei evangélica. Dito de outro modo, se ela é mais judia do que cristã. Deve-se mesmo observar que todas as religiões, aquela que menos oposição fez ao espiritismo é a judia, e que ela não invocou contra as relações com os mortos a lei de Moisés, sobre a qual se apoiam as seitas cristãs. Outra contradição. Se Moisés proibiu evocar os espíritos dos mortos, é portanto porque esses espíritos podem vir de outro modo, sua proibição teria sido inútil. Se eles podiam vir no tempo dele, ainda o podem hoje. Se são os espíritos dos mortos, então não são exclusivamente demônios. De resto, Moisés não fala absolutamente destes últimos. Logo, é evidente que não se poderia, logicamente, apoiar-se na lei de Moisés nessa circunstância, pelo duplo motivo de que ela não rege o cristianismo e não é apropriada aos costumes da nossa época. Mas, supondo-lhe toda a autoridade que alguns lhe concedem, ela não pode, assim como vimos, aplicar-se ao espiritismo. Moisés, é verdade, engloba a interrogação dos mortos na sua proibição, mas é apenas de maneira secundária e como acessório das práticas da magia. A própria palavra interrogar, posta ao lado dos adivinhos e dos augúrios, prova que entre os hebreus as evocações eram um meio de adivinhação. Ora, os espíritos não evocam os mortos para obter deles revelações ilícitas, mas para receber sábios conselhos e obter alívio para os que sofrem. De certo, se os hebreus se tivessem servido das comunicações de além-túmulo unicamente com esse objetivo, longe de proibi-las, Moisés as teria encorajado, porque elas teriam tornado seu povo mais dócil. Se alguns críticos jocosos ou mal intencionados se deleitaram em apresentar as reuniões espíritas como assembleias de feiticeiros e de necromantes, e os médiuns como adivinhos, se alguns charlatães misturam esse nome a práticas ridículas que ele desaprova, bastante gente conhece perfeitamente o caráter essencialmente moral e grave das reuniões do espiritismo sério. A doutrina escrita para toda a gente protesta suficientemente contra os abusos de todo gênero para que a calúnia recaia sobre quem a merece. E em Antologia dos Imortais, a poesia não é assinada, chama-se Aqui e Ali, é de um anônimo. Vento gelado dá beijos traiçoeiros na face contraída do mundo, com lábios de cadáveres insepultos. As folhas do arvoredo, tiritantes de frio, sussurram gemidos laços. Os insetos enrouqueceram, trina o cavo de pássaro doente, dissoa tristura pelo espaço. A natureza hiberna no frigorífico da terra. Aqui, no homem sem corpo, as algemas agrilhoantes do destino enroscam-se a mente sufocada. Quanta aflição nas celas dos remorsos, coroa de espinhos dos atas que não foram feitos, galopeia o pensamento. Ai dos bastidores do silêncio, debulha a melodia mental galgando as montanhas de ar e fende as cinzas do céu. Há revérberos de sorrisos chuviscando na amplidão, arco-íris em noite escura, primavera na invernia. Chora perdão o espírito amparado, geyser de fé esfervilhando sensações.
haja a prece do bem, entrando em triunfo de amor na cidade dos injustos.